seja muito bem-vinda ao Circuito Mulher. É um prazer, uma honra muito grande estar recebendo você com conteúdo tão bacana para contribuir aqui com nossa quarta edição. Tenho certeza que as mulheres, que os homens que estiverem acompanhando aí a nossa quarta edição vão ficar super entusiasmados com o seu conteúdo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Eu que agradeço a oportunidade, de falar para essa audiência, de falar para esse público sobre uma tradição milenar e ainda tão pouco conhecida, mas sim uma tradição milenar que é a Cabala Ancestral. Eu agradeço muito e espero que as pessoas possam aproveitar desse conteúdo para o seu autoconhecimento, para fazer um check-up na vida, né? Perfeito. Já estou aqui ansiosa para poder, junto com você, aprender um pouco mais sobre o conteúdo. E se você quiser compartilhar sua tela, Má, fique à vontade que agora o palco é seu, tá? Tá ok, muito obrigada. Bem, vamos lá. O tema que eu preparei para vocês foi a Cabala como ferramenta de autoconhecimento. Primeiramente, eu quero me apresentar. Meu nome é Marisa Rauá. Marisa Rauá Soares, e eu sou uma cabalista, Eu sou uma cabalista apaixonada pela possibilidade de contribuir para o despertar espiritual e o autoconhecimento das pessoas. Além disso, eu sou empreendedora na empresa Conhecer, uma empresa que tem como missão contribuir para que empreendedores, pequenos e médios empreendedores, possam alavancar seus negócios, se tornar realmente empoderados e levar seus negócios para o mundo digital. E eu atuo há mais de 15 anos em projetos sociais, geralmente focado na inserção, na geração de renda e na qualificação de jovens no Brasil, entre tantas outras coisas, Ao longo da minha vida, fui fazendo várias formações. Minha formação acadêmica é administração, com pós-graduação em projetos e mestrado em gestão pública. Mas N outras formações foram sendo feitas ao longo desse período. Tenho formação em Reiki, nível 1, tenho formação em alinhamento energético, e há mais de 5 anos eu estudo a tradição da Cabala Ancestral, que é sobre essa tradição que eu vou falar para vocês hoje um pouquinho. Vamos lá. A Cabala como autoconhecimento, A Cabala como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, a Cabala Ancestral, eu preciso fazer aqui alguns esclarecimentos. Existem várias vertentes da Cabala. A Cabala Ancestral é uma dessas vertentes. Existe, por exemplo, a Cabala Judaica. A Cabala Judaica é uma religião. A Cabala Ancestral não é uma religião. A Cabala Ancestral é uma tradição milenar que nos ensina a receber a vida em todas as suas formas. Inclusive, a gente faz um resgate na Cabala Ancestral do idioma, da língua do aramaico proto-cananeu, que é um idioma anterior, por exemplo, ao hebraico, que é o idioma utilizado na Cabala Judaica. Então, a Cabala Ancestral, ela traz ensinamentos para a gente viver na contemporaneidade, mas com base em princípios dos povos nômades e seminômades do deserto, que é a base do conhecimento, é a base da Cabala Ancestral. A Cabala Ancestral nasce desse povo que vivia no deserto, desse povo seminômade, e vai sendo passado há mais de 60 mil anos, de geração em geração, de uma forma oral, e há mais de 5 mil anos a gente tem escritos sobre essa tradição milenar. A Cabala Ancestral, ela diz o seguinte, que o que a gente veio aqui para aprender é a receber a vida. O que é Cabala? Cabala significa receber. Então, um cabalista, uma cabalista, é aquela que aprende a receber. E a receber o quê? A receber a vida. A receber a vida em todas as suas formas. E um dos instrumentos pedagógicos que a gente pode dizer que a Cabala tem é a árvore da vida. Então, a árvore da vida, ela é um instrumento pedagógico composto por virtudes, onde a gente aprende sobre essas virtudes. E ela nos ajuda nessa jornada de autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele, como o próprio nome diz, a própria palavra diz, é quando você mergulha em si, quando você busca conhecer as suas questões, as suas sombras, a sua luz, suas dores, seus sofrimentos, quando você procura se conhecer. Você faz esse mergulho para dentro. Mas, ao mesmo tempo, é impossível a gente fazer esse mergulho para dentro
e conseguir sair desse mergulho sem o apoio de alguma coisa, seja de um terapeuta, seja de uma tradição filosófica, seja de um caminho espiritual, aquilo que você escolher. Mas é importante, quando eu estou nessa busca, quando eu estou nesse desafio de me conhecer, eu ter apoio, eu ter esse suporte, eu ter quem me dê a mão, eu ter com quem compartilhar os meus desafios. Então, na Cabala Ancestral, a gente tem essa possibilidade. Existem, né, somos terapeutas cabalistas, existem professores de Cabala, então pessoas que nos ajudam nesse processo de autoconhecimento. Nesse processo de autoconhecimento baseado em textos milenares, onde a gente observa, inclusive textos sagrados. Para a Cabala Ancestral, o texto sagrado que a gente estuda é o que se conhece geralmente como Pentateuco, que são os 5 livros do Antigo Testamento, ou para quem conhece a Cabala judaica, é a Torá, e no caso da Cabala Ancestral se chama Kitalá. Então todo o livro, todo o conteúdo é lido como um poema, mas também é lido como um ensinamento que deve ser visto à luz da interioridade, porque se não fosse assim, ele não poderia ser adequado ao tempo atual. Então, quando a gente fala das coisas sagradas, dos textos sagrados, não devemos olhar simplesmente como uma regra, mas sim como um ensinamento que deve ser trazido à luz da interioridade. E a Cabala vai dizer isso, que você deve olhar para a sua volta, olhar à sua volta, e tudo que acontece deve ter uma leitura e uma interpretação à luz da interioridade. Então, quando algo acontece fora de mim, eu devo observar isso dentro de mim também. E aí a pergunta que eu faço para a gente aqui, para a gente refletir, é realmente se a gente quer sair dos nossos dramas existenciais. Por que perguntar se eu quero sair do meu drama existencial? É claro, todo mundo pode responder automaticamente, óbvio que eu quero sair do meu drama existencial, óbvio que eu não quero ficar sofrendo, óbvio, por que está sendo feita essa pergunta? É tão óbvia. Mas será mesmo que é óbvia? Será mesmo que a gente quer sair dos nossos dramas existenciais? Será que o nosso lugar de drama não é um lugar também de conforto? Não é um lugar também de aconchego, que já não se tornou aquele lugar onde eu me sinto bem, onde eu estou ali na zona de conforto? Então, essa é a pergunta que eu deixo aqui para você. Você realmente quer sair dos seus dramas existenciais? Se você quer sair dos seus dramas existenciais, eu vou te mostrar um pouquinho do que a Cabala nos ensina e como que a gente pode fazer isso. Quando eu quero sair do meu drama, eu preciso me conhecer e me reconhecer. Reconhecer meus dramas, ou seja, os meus exageros diante das situações da vida, minhas reclamações e sofrimentos. O que é uma reclamação? Né? Reclamar é clamar mais de uma vez, é clamar repetidamente. Então, todas as vezes que eu me coloco nessa situação de reclamar, eu estou fazendo o que a gente chama de mantra. Eu estou fazendo o que a gente chama de repetição e criando esse campo de energia ao meu redor. Então, muitas vezes, é assim que a gente acaba gerando situações repetitivas na nossa vida, em que fazem com que a gente fique sempre nesse estado de reclamação. Reclamar o tempo inteiro da vida, ou das situações, ou do governo, ou da sociedade, ou do vizinho. É exatamente clamar mais vezes para que essas coisas continuem se perpetuando, na verdade, e curando as questões que me aparecem diante da minha vida, que são colocadas diante de mim. Como que eu faço para sair da reclamação? Como que eu faço para sair do sofrimento? Eu preciso desenvolver virtudes. E aí, para desenvolver virtudes, a Cabala Ancestral traz para a gente o que a gente chama de árvore da vida. A árvore da vida, as várias tradições, as várias cabalas têm desenhos, né, diferentes. Algumas têm, antigamente tinha como uma espiral, e você tinha ali, né, as 10 virtudes também estabelecidas. Hoje, a gente tem um outro modelo que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, nada mais é que um instrumento pedagógico. Então, essa aqui é a árvore da vida. Este aqui é o desenho da árvore da vida, né, da Cabala Ancestral, que serve muito mais para ser um instrumento pedagógico no nosso autoconhecimento e no nosso desenvolvimento espiritual.
E aí eu preciso fazer aqui um esclarecimento com relação ao desenvolvimento espiritual. Se colocar nesse lugar de se tornar uma pessoa em desenvolvimento espiritual, porque você dificilmente vai acontecer de você se tornar uma pessoa desenvolvida espiritualmente, porque é um processo, porque a gente está o tempo inteiro nesse processo de evolução, nesse processo de construção de uma versão melhor de nós mesmos. Desenvolvimento espiritual é quando eu consigo começar a me relacionar melhor com o outro. A espiritualidade, ela se manifesta na minha relação com o outro. Então, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa espiritualizada quando eu não sei me relacionar com as pessoas, quando eu não consigo manter bons relacionamentos, quando eu vivo em pé de guerra com a minha família ou com os meus amigos, ou no ambiente de trabalho eu sou uma pessoa desagradável. Então, assim, o desenvolvimento espiritual começa quando eu começo a melhorar os meus relacionamentos, a melhorar a minha relação com o outro, melhorar a minha relação com o mundo. Então, esse instrumento, ele traz para a gente, de forma didática, algumas informações. Vocês podem observar que ele tem, são esferas, são 10 esferas. Cada esfera dessa significa uma virtude. Aqui a gente tem ao redor os mundos, a gente não vai falar sobre isso hoje, são os mundos, e também os níveis de alma que a gente tem aqui, que na Cabala Ancestral a gente tem, são 5 níveis de alma e 4 mundos. Além disso, a gente tem nesses 2 cantinhos aqui os 2 véus que compõem a árvore da vida, e vocês podem observar que entre os caminhos, existem símbolos, que são as letras no aramaico proto-cananeu. São 22 letras, que também são virtudes, mas hoje a gente vai falar basicamente dessas 10 virtudes, que são as 10 esferas da árvore da vida. A primeira virtude, a virtude de Ketur. Então, essa palavra Ketur é uma palavra do aramaico. Eu vou sempre trazer a tradução para vocês. A primeira virtude, que é a virtude de Ketur, é a virtude do desejo. Tudo começa pelo desejo. Tudo que você tem na sua vida, tudo que você vive, tudo que você passa, começa por um desejo. O desejo, ele está associado ao número 1, a semente das coisas. Então, toda vez que eu emano uma ideia, um desejo, eu estou plantando uma semente. Então, se esse desejo é um desejo egoísta, é um desejo onde tem só a vontade de receber para mim mesma, eu estou plantando uma semente ruim, portanto, eu não vou ter bons frutos. Se o desejo nasce com o sentimento de compartilhar, eu estou com uma semente boa, portanto, eu terei bons frutos. Então, no processo de autoconhecimento, qual é o exercício aqui? É parar e refletir. Quais são os desejos que me movem? Será que o desejo de ter uma casa grande, vamos supor, é simplesmente porque eu quero ostentar uma casa grande? É simplesmente porque eu quero mostrar para as pessoas que eu moro numa casa grande? Ou esse desejo está porque você quer ter um lugar para receber melhor as pessoas, ou que você gosta de fazer festa e aí você precisa de mais espaço? Então, entenda que, mesmo quando a gente está falando de um desejo material, a gente pode ter associado a isso o desejo de compartilhar. Às vezes é o carro, né? Então, será que eu quero ter um carro simplesmente porque eu quero ter mobilidade e flexibilidade? Ou porque também eu quero dar carona para as pessoas? Ou porque eu quero ter como levar minha família para passear? Então, aqui, faça uma reflexão sincera. O bom desse momento é que ninguém precisa saber, né? É com você. O autoconhecimento já diz, é você com você mesma. Então, é você se aprofundando, mergulhando no seu mar interno e fazendo essas perguntas e essas reflexões para você. Os meus desejos estão recheados de vontade de compartilhar, ou os meus desejos estão recheados de vontade de receber só para mim? Então, esse é o primeiro passo no processo de autoconhecimento, para que eu possa corrigir. A Cabala Ancestral vai dizer que tudo está na semente. Então, se eu identifico que a semente não é boa, eu preciso corrigir essa semente. Eu preciso mudar o meu desejo. E aí a gente vai para a segunda virtude.
A segunda virtude é Hakima, uma palavra também do proto-cananeu, do aramaico proto-cananeu, que significa sabedoria. O que é a sabedoria? São as regras do universo, as regras da natureza. E a gente não controla, né? Estamos aqui nesse momento, né, em agosto de 2020, para ficar registrada a data, para que a gente possa... setembro de 2020, melhor dizendo, para que a gente possa lembrar em que ano estamos, se um dia depois essa palestra ficar aí disponível em outros anos, para que a gente possa lembrar e contextualizar em que momento estamos vivendo, né? Um ano em que a gente é tomado, né, que o mundo é tomado e controlado por uma pandemia que determina as nossas ações. Então, é o universo se movimentando, é a natureza nos controlando, é a natureza dizendo como que a gente pode fazer diferente, né? Que a natureza colocando a gente dentro de casa para que a gente possa refletir sobre a forma como a gente tem vivido, a forma como a gente tem caminhado pelo mundo. Então, a sabedoria é uma só. Por isso que a Cabala não trata de uma questão religiosa, trata das leis do universo, das regras da natureza, porque isso vale para todo mundo. Não importa qual é a sua fé, qual é a sua religião, a natureza serve para todos nós. Então, para a Cabala ancestral, é isso que importa. As regras do universo, as regras da natureza. E aqui a gente tem o mistério, as pessoas sempre têm curiosidade de falar, são números cabalistas. Todo número é cabalista porque tudo está na natureza, então tudo é aprendizado, tudo é tradição, se a gente observar o que está acontecendo ao nosso redor. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de o número 2, né? O mistério do número 2. Por quê? Por que a sabedoria traz para a gente essa reflexão do mistério do número 2? O que é isso? O mistério do número 1 é quando eu olho para mim, né? Quando eu olho para os meus desejos. Aqui é quando eu começo a me relacionar com o outro. É quando eu começo a ver essa sabedoria acontecendo na minha relação com o outro. É a espiritualidade se mostrando na minha relação com o outro. Não adianta, como eu já coloquei no começo, eu me chamar de uma pessoa espiritualizada e só ser espiritualizada no espaço onde todos são espiritualizados, vamos dizer assim. Então, eu preciso demonstrar isso diante das adversidades da vida, diante daquelas pessoas que pensam diferente de mim. Então, se eu odeio uma pessoa ou um grupo, porque esse grupo odeia o meu grupo, eu estou no mesmo nível que elas. Então, eu estou ali me colocando na mesma situação, eu estou me colocando a serviço do caos. Então, isso, a sabedoria traz para a gente essa capacidade de nos relacionarmos num outro nível com o outro. De colocar essa possibilidade de sermos empáticos, né? A gente tem falado muito nos últimos anos sobre empatia, se colocar no lugar do outro, tentar entender o outro, olhar talvez com um olhar inocentador para o outro, entender quais são os sistemas de crença que formam aquela pessoa, qual é o contexto social que ela vive, que cultura ela vive, e porque ela vive numa cultura diferente da minha, não significa que a minha cultura seja melhor que a dela. E sim que somos pessoas diversas, diferentes, e que podem se complementar e tornar a vida muito mais rica se a gente pensar numa coisa mais, se a gente deixar de pensar numa coisa mais monótona, onde todos seriam iguais, né? No sentido de acreditar nas mesmas coisas, de ter os mesmos gostos, de fazer as mesmas coisas, ter a mesma cultura. Então, esse ia ser um mundo muito chato, na verdade. Então, a saúde na relação com o outro é a medida do nosso desenvolvimento espiritual. Então, se você tinha alguma dúvida sobre se você está no processo, se você já é uma pessoa espiritualizada, se você é uma pessoa boa, não fique preocupado em ser uma pessoa boa. Né? Se preocupe em ser uma pessoa melhor. Então, pergunte, eu sou realmente uma pessoa melhor hoje do que eu era ontem? Eu mudei alguma coisa? Muitas vezes, as pessoas sentem orgulho de dizer, eu sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. Não sinta orgulho disso. Sinta vergonha disso. Porque você deveria ter evoluído, você deveria ter se tornado uma pessoa um pouquinho melhor em algum aspecto da sua vida. Terceira virtude.
A virtude de chamar, a virtude da escuta, né, do entendimento. Essa virtude traz para a gente o aprendizado. É quando eu me coloco como aprendiz. Então, somos todos aprendizes. Então, é quando eu me coloco como aprendiz e me coloco nessa capacidade de aprender e de compartilhar o conhecimento. Então, e aí vem o mistério do número 3. O 3 é quando eu realmente consigo fazer essa expansão do conhecimento, essa multiplicação do conhecimento. Então, você sempre vai ter o que compartilhar com o outro. Aqui, essa virtude traz para você o seguinte: você tem o que compartilhar. Não diga que você não tem nada. Você tem o seu tempo, você tem a sua história, você tem os seus conhecimentos, você sempre terá o que compartilhar. Então, se você em algum momento disser, mas eu não tenho como ajudar, pense naquilo que você pode fazer com o seu tempo, como você pode compartilhar o seu conhecimento, e aí você estará exercendo a virtude de chamar, a virtude do entendimento. A quarta virtude é a virtude da amabilidade, a virtude de Rubá. E aí é muito interessante, porque para a Cabala ancestral, o amor, ele não é um sentimento. O amor é uma virtude. O amor é uma virtude que pode ser desenvolvida. Se é virtude, eu posso desenvolver. Então é quando eu aprendo a amar o outro com todas as suas mazelas, com todas as suas questões, porque eu reconheço que eu também tenho os meus desafios, que eu também tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas fragilidades. E aí eu também entendo que todos nós temos o que melhorar e podemos melhorar. Então a amabilidade, o amor como virtude, é quando eu tenho sempre o desejo doador, né? O desejo de compartilhar. E é esta virtude que vai nos ajudar a preencher os nossos vazios existenciais. Então, se por um acaso aqui tem alguém entristecido ou convivendo com a depressão, essa virtude é uma virtude para a gente se apegar a ela. Tente compartilhar, fazer o que você sabe, oferecer isso como um recurso para o próximo. Preencha a sua vida do desejo doador. E com certeza você vai começar a diminuir o vazio existencial da sua vida. Porque é o desejo doador, esse desejo genuíno, que nos ajuda a sair desse estado de vazio. A quinta virtude é a virtude da disciplina, a virtude de Nazan. Eu preciso ter amor, eu preciso compartilhar, mas eu preciso também desejar receber. Eu preciso saber receber. Eu tenho que receber com o desejo de compartilhar, mas eu preciso receber. Eu preciso ter a vontade de crescer, a vontade de receber da vida, e eu preciso aprender a receber tudo. Então, aqui é muito importante desenvolver a virtude da disciplina, a virtude da ordem, do rigor, e a virtude da reverência, a virtude do se colocar nesse lugar de organização da vida, né? É organizando as coisas, é com disciplina e ordem que eu consigo combater o caos na minha vida. Então, quando eu tenho a capacidade de desenvolver o desejo doador, eu estou combatendo o vazio da minha vida. Quando eu coloco disciplina e ordem na minha vida, eu estou combatendo o caos da minha vida. Então, são virtudes que me ajudam nesse processo de organização da vida. A sexta virtude é Eifa, que significa beleza. E aqui a beleza no sentido de você trazer restrição para a sua vida. Quando a gente quer, e vamos supor que você queira ficar sarada, né, bem, com um corpo bacana, você vai fazer o quê? Você vai fazer restrição. Você vai para uma academia que você tem que restringir muitas vezes o seu tempo dedicado a outras coisas para poder estar numa academia fazendo exercício. Você tem que restringir sua alimentação, você tem que mudar alguns comportamentos na sua vida. Então, como que a gente traz beleza na nossa vida? E aí não só a beleza estética, né? A beleza em tudo que a gente faz é quando a gente consegue dominar, restringir a nossa reatividade. E aí a gente torna o nosso comportamento diante da vida um comportamento mais belo, um comportamento mais refinado. É quando eu restringo a fala, por exemplo. Quando eu escuto mais e quando eu falo menos. É quando eu restringo os meus movimentos bruscos. Quando eu restringo um pouco o meu tom de voz. E eu trago beleza para o meu comportamento. Beleza para a minha forma de transitar no mundo.
A sétima virtude é uma virtude muito importante, que é a virtude de Amidawata, que é a virtude da resistência. Com certeza, muitos de nós aqui já passamos por dificuldades na vida, muitas situações complicadas. E quando a gente passa por uma situação difícil e a gente desenvolve resiliência, que é essa capacidade de balançar, mas não quebrar, como um bambu, a gente está desenvolvendo essa virtude e a gente se torna mais forte. A gente se torna capaz de receber mais impactos da vida e suportar mais os impactos da vida. Então, essa é uma virtude também muito importante de ser desenvolvida no meu processo de desenvolvimento espiritual e de autoconhecimento. A oitava virtude é o compromisso. Quantos pactos você já fez na sua vida e você quebrou? Quantos pactos geraram angústia e sofrimento na sua vida? Então, é importante que a gente honre os nossos compromissos. E esses compromissos, eles não são só para com o outro, são compromissos que fazemos conosco. Quantas vezes no final do ano você pulou as ondinhas ou você fez 1000 promessas e disse que o ano ia ser diferente? Você estava fazendo um pacto com você naquele momento. E você quebrou muitos desses pactos. E isso traz angústia e sofrimento. Então, antes de fazer um pacto, tenha consciência. Faça uma reflexão do pacto que você vai fazer com você mesma. E, se não for possível cumprir esse pacto, tente fazer um novo pacto, baseado realmente na capacidade de cumprir sua palavra, de cumprir o pacto. Não é porque é com você que não precisa ser cumprido. Muito pelo contrário. Os pactos que fazemos conosco e que não cumprimos vai gerando angústia e sofrimento em nossas vidas. A nona virtude é a virtude da integridade, que se chama kusta em aramaico, que significa maturidade também. É ir além da superfície, é eu não ficar olhando as coisas simplesmente pela superfície, é eu conseguir me aprofundar naquilo que eu estou fazendo, é conseguir estudar melhor as coisas que eu estou fazendo, é conseguir observar o que está por trás daquilo que estou vendo. É desenvolver a capacidade de enxergar a dor e mesmo assim não fazer drama. É olhar de fato para a dor e entender, ok, isso está doendo, mas eu não preciso transformar isso num drama. Existe uma frase famosa que é: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, é claro que eu posso sentir dor, mas eu não preciso me colocar no drama, eu não preciso me transformar numa vítima da situação, numa vítima do mundo. A vítima, ela sempre vai para um lugar de ser moralmente superior ao outro, porque é como se o outro tivesse a obrigação de fazer aquilo, de resolver o problema dela. Então, não seja um problema para a sua sociedade, não seja um problema para a sua família, não seja um problema para a sua comunidade. Saia do drama, observe sim a sua dor, mas use a resiliência para aguentar o impacto e seguir em frente, e dar um novo passo, fazer novos pactos com mais consciência. A 10ª e última virtude que a gente vai falar aqui hoje é a virtude de Malki, ou seja, a posse. A gente falou que a primeira virtude é o desejo. A gente sempre sai de um desejo para uma posse. Então, eu sempre tenho o desejo e posse. Então, quando eu tenho um desejo de segurança, eu posso associar isso ao desejo de ter uma casa própria, a posse da casa própria. Quando eu tenho um desejo de liberdade, eu posso associar isso a fazer viagens pelo mundo. Então, muitas vezes a gente fica preso à posse e esquece qual é o desejo que está por trás. Eu posso ficar pensando, eu gostaria muito de viajar pelo mundo. Você realmente quer viajar pelo mundo ou você quer ter sensação de liberdade? O seu desejo é ter liberdade? Às vezes, se a gente consegue alinhar e entender qual é o desejo que está por trás da minha posse, talvez a posse não faça tanto sentido. E aí eu possa realmente mudar a forma como eu desejo receber as coisas na vida. Então, quando eu aprendo sobre isso, quando eu aprendo a tomar posse, eu aprendo a capacidade de moldar a vida, de dar forma à vida. Eu aprendo a receber a vida em todas as suas formas. A vida não vem para a gente só pelas coisas doces. Muito pelo contrário. Os aprendizados, em geral, eles vêm pelos momentos amargos que vivemos em nossas vidas. Então, aprender a receber os momentos amargos de nossa vida faz parte do processo de crescimento, faz parte do processo de amadurecimento, faz parte do processo de autoconhecimento.
Então, aprenda a receber a vida em todas as suas formas. E aí, um recadinho final para a gente deixar aqui registrado. Faça um esforço, né? Toda vez que você tiver em situações que você possa refletir, que você tenha essa possibilidade, para um pouquinho e reflete e busque trazer algumas resistências para a sua vida. Primeiro, resista ao ego, que é uma preocupação em ser grande. Não se preocupe em ser grande frente aos outros, que é o ego invertido, né? A preocupação com a grandeza do outro. Então, se preocupe em ser uma versão melhor de você. Como um atleta. Um atleta, é claro que ele quer ganhar, mas como é que é o processo de um atleta de alta performance? Ele vai melhorando o tempo dele a cada dia. Ele vai melhorando o desempenho dele a cada dia. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa. Não se preocupe com a grandeza do outro. Procure você melhorar a sua vida, o seu modo de estar no mundo a cada dia. Resista à preguiça, sabe? A tendência de não terminar aquilo que você começou, a procrastinação. Então, se você for arrumar o armário da sua casa e você olhar o armário da sua casa e você pensar, não dá para terminar tudo hoje, comece e termine por uma única parte. Arrume uma gaveta apenas, mas comece e termine. À medida que a gente vai trazendo isso para a vida da gente, a gente vai trazendo disciplina, que é a virtude de Nazan, e a gente vai começando a organizar a vida. Resista ao julgamento, resista ao comportamento julgador, ouça o outro. Deixe os seus preconceitos de lado, se você não conhece o assunto, deixe os seus preconceitos de lado e primeiro estude, primeiro traga a virtude do entendimento, do aprendizado. Estude o assunto, estude a cultura, antes de destilar o seu preconceito e o seu julgamento pelo mundo. Resista a se atormentar. A gente costuma ter uma vozinha na nossa cabeça que fica o tempo inteiro falando coisas que muitas vezes a gente não quer ouvir. Isso se chama diálogo interno. Resista ao diálogo interno. Tente diminuir essa voz que fica te dizendo que você ou é boa demais, ou que você não serve para nada, ou que você nunca vai dar conta, ou que você é incrível. Tente reduzir esse diálogo interno fazendo coisas. Uma das coisas que ajuda a gente a reduzir essa vozinha é a meditação. Então, tente fazer meditação contemplativa, meditação ativa, a meditação que melhor se encaixa para você. O método que melhor se encaixa. Escute uma música, faça alguma coisa para calar essa vozinha interna. Resista à violência. E a Cabala Ancestral vai dizer que a violência começa quando a gente fala mal das pessoas. Quando eu falo mal das pessoas, que a gente chama de dandúmia, que é a fofoca, eu estou cometendo violência, eu estou matando aquela pessoa, eu estou matando a imagem daquela pessoa que o outro tem. Então evite a todo custo falar e ouvir fofocas. Evite a culpa. O erro, ele tem um grande valor. Ele tem um valor de nos trazer o aprendizado. Ele deve ser um aliado. Nunca desvalorize o erro. Foi porque você tentou que você errou. Se você não tivesse tentado, você não teria errado. Mas que bom que você pôde tentar, errou, aprendeu e agora vai poder tentar de uma outra forma. Vai poder trazer para você esse aprendizado. Resista ao egoísmo. Traga sempre o desejo de compartilhar. Não fique desejando que o outro preencha as suas necessidades. Isso gera expectativa e nem sempre o outro vai ser capaz de cumprir as suas expectativas. Resista a complicar. Quanto mais você se ocupa em compartilhar e ajudar os outros, menos drama se tem. Então, eu deixo aqui para vocês esse recado e esse convite para que você faça essa reflexão na sua vida de quais são as virtudes que você ainda precisa desenvolver. E eu acho que todas elas a gente precisa desenvolver todos os dias um pouquinho. E quais são as resistências que você precisa trazer para a sua vida. E aí o esforço é de cada um, na busca por se tornar uma pessoa melhor. Eu agradeço e deixo aqui meus contatos para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Obrigada. Tati, é com você. Nossa, Marisa, que coisa maravilhosa, assim, que a gente conseguiu contemplar
dentro desse momento. Eu acho que essas virtudes, e conforme você foi falando, eu fui refletindo, né, sobre as virtudes que eu acredito que eu tenho conseguido desenvolver mais, as virtudes que eu acabo ainda tendo mais dificuldade em desenvolver, né, tenho a consciência, mas existe a dificuldade, mas acho que nunca de uma forma tão didática, né? Acho que a árvore da vida, como você apresentou, ela faz com que a gente compreenda de uma forma mais didática todos esses elementos e a gente sai daquela situação só da percepção de, eu acho que talvez isso é importante ou isso não, para a gente poder realmente ter como se fosse um instrumento pedagógico, eu tenho uma linha de aprendizado, né? Eu tenho algo que eu tenho, né, que eu posso seguir, que eu posso escolher seguir, e isso me dá muito mais oportunidades de desenvolvimento. Adorei. Ah, que bom, fico feliz, porque realmente, assim, é muito difícil a gente pensar na questão do autoconhecimento, por onde que eu começo, né? Por onde que eu começo esse processo de autoconhecimento? E primeiro é muito difícil fazer isso sozinho, apesar da palavra levar a gente para essa coisa de, eu vou me autoconhecer. Primeiro é difícil. É muito importante que a gente fale, cada vez mais a gente desmistifique a questão das terapias. As terapias são extremamente importantes, seja que linha for, que vertente for melhor para você, porque cada pessoa vai encontrar o seu melhor terapeuta, né? O seu melhor método. Mas é importante a gente receber ajuda, é importante a gente pedir ajuda, é importante não caminhar sozinho no processo de autoconhecimento, porque quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, a gente pode se deparar com coisas na gente que a gente não gosta muito. E aí, muitas vezes, a gente deixa de lado para não encarar que a gente também é aquela pessoa mazinha ou aquela pessoa que precisa ali desenvolver aquele lado ali da amabilidade que não está ainda tão maduro. E se a gente tiver alguém do nosso lado, um terapeuta, um mestre, alguém para nos ajudar, isso facilita mais o processo, né? Porque eu tenho com quem compartilhar, quem pegar na mão. Então, eu acho que é um processo realmente pedagógico. A árvore da vida é um instrumento riquíssimo, é muito, muito interessante estudar a árvore da vida, porque vai te dando essas possibilidades de compreender a gente, porque a árvore da vida está no seu corpo todo. E aí, inclusive, né, quando a gente estuda mais profundamente, a gente sabe que cada virtude dessa está associada a um órgão. Então, eu posso falar de cura a partir dessa virtude, qual órgão que está associado. Então, a gente traz aí algumas reflexões. Muito legal, muito legal. Bom, para vocês que estão acompanhando, espero que tenham gostado. A gente tem bastante coisa bacana ainda pela frente. Espero que vocês acompanhem o trabalho da Marisa nas redes sociais, para que realmente, se você, assim como eu, ficou interessada num assunto, que você possa buscar mais conhecimento para poder, de novo, né, se tornar uma versão melhor de si mesmo. Assim, eu acho que eu deixei nos slides, né, os contatos, o lugar e as apresentações, mas eu quero fazer um agradecimento também e honrar meu mestre. A gente não está aqui, né, não é a primeira vez na vida que a gente chega nessa dimensão. Eu acho que a gente precisa honrar os nossos mestres, os nossos ancestrais. Então, eu honro meu mestre, Mário Mei, que me permitiu estar aqui como aprendiz falando dessa tradição, a minha mãe, a minha linhagem feminina, ao meu pai e a todos os meus ancestrais que lutaram muito para que hoje a gente pudesse se expressar. Então, acho que a gente tem que honrar o nosso povo que passou antes da gente por aqui. Muito obrigada. Muito bom.